Comunitária Cruz das Armas FM, pensando sempre em uma sociedade melhor. Apoio Cultural. Baixe agora mesmo o melhor e mais completo aplicativo de táxi da Paraíba, City Táxi PB, e tenha 30% de desconto em todas as corridas. Baixe agora o aplicativo City Táxi PB. Informações, ligue 988661104 e 98808-3626. Sua sintonia, sua rádio, sua alegria, 104,9 Cruz das Armas FM, é mais você. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM, 104,9. Entrevistas, comentários, debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assumem um lugar de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM, 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Noite. São 20 horas e 3 minutos na capital paraibana. Queria mandar inicialmente boa noite a toda a comunidade do Bela Vista, lá no Cristo Redentor. Comunidade Jardim Bom Samaritano, também no Cristo Redentor. Comunidade Jardim Itabaiana. Aos meus amigos e amigas do Rangel, Vale das Palmeiras 1 e 2. Aos meus amigos e ouvintes aqui no bairro de Cruz das Armas e bairros adjacentes. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro de 2019, estamos recebendo, ainda dentro do mês de outubro, mês que a gente dedicou a maioria dos programas ao processo educacional, à educação, estamos recebendo Ana Lúcia Teixeira, mestra em educação, que vai conversar conosco hoje. Ana Lúcia, traga sua boa noite a toda a comunidade. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Comunitária 104.9. Aos ouvintes, a quem nos acompanha também pelo Facebook. Tá. Não é pra soltar som pra ela, som do microfone dela mais. Tá. E ela fala muito baixo. E também uma boa noite para quem nos acompanha pelo YouTube, pelo canal do professor Edson Gomes. Dizer aos nossos ouvintes que o nosso programa aqui está sendo transmitido através da 104.9, Cruz das Armas FM, através do microfone dos seus transmissores. Nosso programa está bem através das redes sociais, através do nosso Facebook, o Facebook do Edson Gomes. E a partir de amanhã, o nosso programa vai estar depositado também em nossa página, na página do professor Edson Gomes, no YouTube. O tema principal de hoje é a inclusão. E aí a inclusão, ela tem diversos tópicos de inclusão. Nós preferimos trabalhar, então, somente, já que a professora Ana Lúcia é mestra em educação, a gente trabalhar apenas a inclusão na educação infantil, já que a gente pode trabalhar na educação do nível médio, pode trabalhar na educação no ensino, desde o ensino universitário, o ensino de nível médio, e na educação básica e na educação infantil. Então nós fizemos esse recorte para trabalhar tão somente na educação infantil. Gostaria de mandar aqui uma boa noite aqui para os nossos Face Friends que nos acompanham aqui. A enfermeira Fabíola, muito obrigado pela sua audiência, constantemente tem estado conosco aqui em todos os programas, nos acompanhando. A Josenilton Brasil, que também está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Fabíola coloca aqui, boa noite, casal amigo, boa noite, Fabíola. A Socorro Santos, lá no Cristo, que nos acompanha.
Demétrios, lá no Conjunto Bela Vista, que nos acompanha, e a gente manda em nome dele um abraço a todos os moradores do Conjunto Bela Vista, e Janeide Santos, que também nos acompanha. A todos, nosso boa noite. Ana Lúcia Teixeira, como que a gente pode ter a ideia, saber que um aluno com deficiência está pronto para ir para a escola? Quando é que a gente... Não, antes de responder essa pergunta, vamos a uma primeira pergunta. A que momento o aluno deve ir para a escola? A que período ele começa a entrar na escola? O aluno de 0 a 5 anos, com 5 anos, com 3 anos, com 2 anos. Qual o momento da criança ir para a escola? A educação infantil, ela está assegurada pela Constituição de 1988 e em 1996 a LDB faz essa inclusão e traz a educação infantil como parte, ou a primeira fase da educação básica. Então a educação infantil, na realidade, a proposta é de 0 a 6 anos, embora haja uma organização nessa fase, não é direto. A educação infantil não fica direto de 0 a 6 anos no mesmo porte. Primeiro você tem o atendimento em creches, que se dá de 0 a 4 anos, ou de 0 a 3 anos, na realidade até o final dos 3 anos, porque quando inicia os 4 anos, o menino sai da creche, do atendimento de creche, e passa a ter o atendimento pré-escolar. Tá, aí só para fazer aqui, ainda reforçar a pergunta, quer dizer que de 0 a 6 anos eu compreendo o primeiro mês de nascimento? Sim. A criança já pode ir para a creche do primeiro mês de nascimento, ou há uma orientação que a gente possa dar aos pais, né, que tem um período melhor dele ir, ou um período... Embora a escola aceite a partir desses 0 mês, desse primeiro mês, mas se ele pode... Na realidade, os primeiros 6 meses, a criança normalmente está com sua mãe, assegurado o direito da maternidade, da licença maternidade, para que a mãe possa amamentar essa criança. Então, essa criança, ela fica, por lei, amparada para ter o direito à amamentação exclusiva de 0 a 6 meses, com amamentação exclusiva de livre demanda. A partir dos 6 meses, as creches, serviço de creche, começam a receber essas crianças. Mas há creches que têm um programa diferenciado e só recebe a criança a partir de 1 ano, que é chamado Plano B. E aí, essa creche do Plano B, ela só recebe a criança a partir de 1 ano. E aos 4 anos, a creche está passando a criança para a escola, que vai trabalhar com ela agora a questão pré-escolar. É comum a gente ver as mães dizendo que precisa da creche para botar a criança porque vai trabalhar. A minha pergunta é, a creche, ela é um espaço de aprendizado para a criança ou um local onde a criança fica enquanto os pais vão trabalhar? Quando a creche surgiu, ela surgiu com esse caráter. Por exemplo, uma das primeiras creches a existir no mundo é na Europa, com especial na França. E ela surge justamente quando começa a aparecer a questão da criança em abandono, independente de se era porque a mãe ia trabalhar ou não. Então a creche surge com o sentido do cuidar. Então, durante muito tempo, ela é no sentido do cuidar. Aqui no Brasil, a gente vai dar conta de aparecimento de creche, também com esse sentido do cuidar. Mas hoje, a creche é mais do que o cuidar. Hoje a creche trabalha com o cuidar e o educar. Aí pode até alguém pensar, mas a partir dos 6 meses a gente vai trabalhar com o educar? Sim, a partir dos 6 meses a creche trabalha com o educar. Aí é que vem a nossa próxima pergunta, que é, aí já entrando diretamente na inclusão, a gente sabe que tem alunos que têm uma facilidade maior de aprendizado, outros têm uma dificuldade de aprendizado. Nós sabemos que tem aluno que tem criança que aparentemente, você olhando para ela,
você identifica problema na criança. E a minha pergunta é quando que a gente sabe que um aluno com deficiência, ele está apto, ele está pronto, ele está, digamos assim, ele está com sua capacidade, que sua capacidade intelectual tem possibilidade de ir para a escola. Algumas crianças, elas, antes mesmo de chegarem aí à escola, os pais já perceberam que ela é uma criança diferente. E aí elas já foram levadas a médicos e elas já têm diagnóstico ou pré-diagnósticos. Outras crianças não, elas não demonstraram. Então, o serviço escolar normalmente vai fazer essa observação. Eles começam a perceber, porque quando a gente fala em deficiência, no sentido que você falou aí, a gente entende que você está falando de deficiência intelectual, de problemas que traz o cognitivo à tona, que seja para baixo ou para cima, menino hiperativo ou hipoativo, menino que pode aprender que não pode aprender. Agora, a gente vai lembrar também que quando a gente fala de criança com deficiência, a gente não só tem criança com esse tipo de deficiência. A gente vai ter as deficiências físicas, auditivas, visuais. Mas eu acredito que você está interessada a problemas mesmo assim, de um modo geral, aí é importante essa fala que você faz, porque eu de fato fiz o recorte da cognição, o recorte da intelectualidade, né, do processo cognitivo, mas aí a gente complementa dizendo isso. Como tem uma criança, por exemplo, que ela não tem os membros superiores, por exemplo, ou que ela tem um membro superior deformado no sentido contrário, que são algumas deformações que existem. Quando é que eu sei que essa criança está apta a ir para a escola? Quando é que eu posso levar essa criança para a escola? A primeira coisa, ela tem a idade, porque a gente já tem a clareza de que a criança, a partir de 6 meses, vamos sempre colocar a questão dos 6 meses, porque mesmo a lei falando em 0, mais 0, a gente sabe que a criança está amamentando ainda, então está mamando ainda, então essa criança não vai à creche, porque lá o pessoal não dispõe de leite materno. E também eu não conheço nenhum serviço de creche que tenha convênio direto com o banco de leite. Daí dificulta levar a criança com menos de 6 meses para a creche. Mas a criança atingiu os 6 meses, há necessidade de creche, então ela está dentro da idade etária que lhe dá o direito de creche. Então ela vai ser levada. Então o serviço é que vai ver se tem possibilidade de receber a criança ou não. Porque se o número de funcionários for inferior, for uma criança totalmente dependente, e a questão se a creche não tiver quem cuide da criança, vai ter que antes se organizar o espaço para poder receber a criança, porque a creche não é lugar de se apenas jogar lá, né? Como a gente, espécie de depósito. De depósito. Hoje em dia, se tem uma valorização da educação infantil, se compreendeu que a educação infantil é uma etapa extremamente importante que vai desenvolver no indivíduo a possibilidade do desenvolvimento dele global. Eu, por exemplo, me queixo muito de não ter ido para a educação infantil. Na minha época não era possível ter educação infantil. Eu sou tremendamente desastrado, eu não corto nada certo com a tesoura, eu quebro o copo, xícara, não tenho tato com aquelas coisas que são coisas mais, digamos assim, um tratamento mais polido com as coisas. Eu pego tudo na ignorância. Será que isso tem a ver com essa primeira infância que não foi trabalhada? É possível. A LDB hoje, ela já fica atenta e tem um dispositivo, né? Acho que o artigo 29 da LDB, que chama a atenção para a questão da valorização dos profissionais da creche, professores e profissionais da creche. E todo mundo que trabalha na creche tem que ter habilidade para tratar com a criança. Não é apenas pensar que vai botar lá alguém para recrear, que vai botar alguém apenas para trocar fralda, mas tem que ter todo mundo uma habilidade com a criança. Isso é o que a LDB pede, né? Que o serviço tenha essa característica. E aí, quando a criança está com 2 anos, ela já tem atividades do manuseio de material escolar,
ela tem atividades nas brincadeiras, que eu estou tentando complementar a primeira pergunta que você me fez. E aí o professor, ele está sempre de olho naquelas crianças, principalmente as novatas, porque a partir daí ele vai ver se aquela criança, como é o nível de abstração daquela criança, do aproveitamento da abstração daquela criança, a questão da globalização daquela criança. Aquela criança, ela consegue globalizar, ela interagir. Globalizar seria interagir com os demais? Não, o globalizar nesse caso seria, por exemplo, uma criança aprendeu a usar, por exemplo, um copo. E ela vai entender que com um copo ela vai ter iniciativas próprias. Com um copo, um dia ela pode tomar água, outro dia ela pode tomar banho, outro dia ela pode pegar outra coisa com o copo. Se a criança ela tiver limitações, ela não vai entender isso. Se ela aprendeu a tomar água com o copo, ela só vai saber que o copo serve para tomar água. Ela é limitada, ela não cria novos momentos com aquele copo. Então, o professor começa a observar que essa criança tem dificuldade com a globalização. A questão da abstração também, a criança está lá, você está falando, ela não consegue observar, você está explicando, mas ela não consegue, você vê que ela não consegue absorver a informação. Então, é uma criança que não trabalha com abstração. Então, o professor daí já começa a chamar a atenção do psicólogo dessa creche, chamar a atenção do psicopedagogo. Então, a creche, ela precisa de uma equipe profissional. Pois bem, no outro lado da linha nós temos Chiquinho. Pede desculpa porque a gente estava esperando concluir aqui o raciocínio da nossa professora que está aqui nos explicando. Chiquinho, boa noite. Boa noite, meu filho. Não se preocupe não, meu filho, eu entendo. Muito obrigado pela sua participação, você que é um assíduo ouvinte do nosso programa. Isso, nós te agradecemos muito, viu? De nada, filho, vocês merecem. Quero parabenizar, né, pela entrevista. Quero dar um alô aí pro pessoal aí da sua live aí do Facebook, todos os nossos ouvintes. E divulgando rapidinho, né, Chico Telemensagem residencial, não é empresarial. Mensagem de aniversários, ano do otimismo e muito mais, românticas. É o Oi 98766-9384. Oi 98766-9384. Vou deixar só o Oi porque fica melhor. Eu queria que você repetisse o Oi, porque eu não entendi direito, você falou rápido. Dá para você repetir mais compassado para que os nossos ouvintes e os nossos face friends possam acompanhar? Dá, é o 98766-9384. Muito obrigado, viu, Chiquinho, pela sua participação. De nada, filho, eu que lhe agradeço. E com certeza você terá mensagens lindas para os nossos ouvintes que queiram lhe contratar, viu? Tá certo, meu filho, obrigado. E você tem uma pergunta para a professora? Não, eu quero parabenizar ela, né, pelo trabalho. Quero dar uma boa noite a ela, um abraço bem grande para ela e dizer que estou gostando muito das explicações dela e da entrevista. Muito obrigada. De nada, meu filho. O que precisar da telemensagem, estou por aqui também. Valeu. Valeu, meu filho. Um abraço. Outro. Queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aqui também para nosso querido Josivan Lucas. Josivan Lucas, que é também lá da comunidade Bela Vista. Cristina Cleide, que está nos acompanhando. Socorro está dizendo que é verdade. Francisca Andrade também nos acompanhando lá na Cidade Verde. Ernesto e Gislaine nos acompanhando. Sebastião Inácio, um dos maiores mecânicos de portão elétrico da Paraíba, está nos acompanhando. Depois, quem quiser, tiver um portão para consertar aí, um motor de um portão aí, comprar aí o acionador do portão, é só entrar aí pela live, já pegar aí o contato com ele aí no inbox, que ele vai dar todas as informações e prestar assistência técnica em portão. Josenida Guimarães do Vale também está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Francisca Andrade diz assim: boa noite a todos que fazem o programa Lato Senso. Ana Cláudia, boa noite, Ana Cláudia, muito obrigado. Chiquinho JP, que entrou agora há pouco, né? Arnaldo Pinheiro, muito obrigado, lá no Rangel. Arnaldo Pinheiro, que também é do programa Dramas da Cidade, aqui da 104.9, que tem início das 18 às 19 horas.
Lúcia Moura, lá no Conjunto Bela Vista, Márcia Câmara também nos acompanhando e Francisca Macena também lá no Bela Vista nos acompanhando. Lúcia Moura manda boa noite, muito obrigado a todos pela companhia através aqui do nosso Facebook. E vamos com Ana Lúcia Teixeira, mestre em educação, falando de educação inclusiva. A nossa pergunta agora vai: o aluno com deficiência aprende mesmo, Ana Lúcia? Vamos lá. Aí a gente precisa fazer aquele recorte do tipo de deficiência, né? Você quer me perguntar o aluno com deficiência intelectual, mas né? Fazendo aquele recorte que você já fez, o aluno com deficiência, ele é intelectual, aí vai depender também da deficiência intelectual. Vai depender do nível de deficiência, da deficiência, né? Porque há alunos que têm uma deficiência, mas é uma deficiência de baixo teor, e logo não vai atrapalhar imensamente. Mas tem aluno que de fato ele tem um comprometimento grande, o aprendizado dele vai ser diferenciado. Agora, o que de fato é preciso entender é que esse aluno que tem a deficiência, você não tem para ele, o professor não tem para ele um plano de aula igual ao dos outros alunos. Por quê? Tem que fazer para ele um plano de aula individual. Porque quando o professor recebe o aluno, ele fica sabendo que na sala dele vai ter esse aluno com deficiência, ele se programa para trabalhar com os 3 tipos de avaliações. E a primeira avaliação que ele vai fazer vai ser com a avaliação diagnóstica, que ele vai partir de onde o aluno já sabe, o que o aluno sabe. A partir daí ele vai ter uma programação para o aprendizado desse aluno. Logo, ele também vai ter dentro de seu plano uma estimativa do que ele pretende fazer com que aquele aluno aprenda até tal tempo. Ele tem que ter projeto, análise e plano. Então, se ele planejar, olha, nesse semestre esse aluno vai aprender as vogais, no semestre ou no bimestre, conforme for o nível do aluno, ele vai pensar nisso. Então, queria só botar uma pimentinha, atrapalhando o seu raciocínio, botar uma pimentinha nessa sua resposta, qual seria esse aluno que você cria para ele um plano especial? E o aluno que tem deficiência intelectual. Você tem dentro da sua sala quantos alunos? Quantos alunos você pode ter por sala? Qual seria o tamanho dessa sala que comporta esses alunos? A primeira coisa que a gente deve entender é que esse aluno com deficiência, ele vai estar numa sala comum, uma sala regular. Normal. É uma sala regular, né? Não é normal. Não, uma sala regular. Por que regular? Porque nem o aluno da deficiência e nem os demais alunos são anormais. Existe um aluno regular e um aluno que tem Então, o mais correto seria eu me referir a salas regulares. Então, mas esse aluno com deficiência, ele vai estar junto dos demais alunos. Então, se só tem ele com deficiência intelectual, o professor só vai se preocupar com um plano de aula individual para ele, mediante a dificuldade dele. Isso, como eu estava dizendo, o professor já fez primeiro uma avaliação diagnóstica, já viu até onde ele pode ir ou até onde ele já chegou, e aí o professor vai todo o tempo trabalhando com a avaliação formativa. Ou seja, todas as vezes que ele projetou em 30 dias aquele aluno aprender X conteúdo, passando aqueles 30 dias, ele entra com a avaliação somativa e ele faz submete o aluno a um determinado teste, que pode ser uma prova, pode ser um jogo, enfim, o recurso o professor é que vai buscar, né? O professor é livre para utilizar o recurso. Ele faz uma avaliação somativa e aí ele vê se o aluno conseguiu alcançar ou não. Se o aluno não alcança, ele vai tentar ver, e assim o professor vai sempre insistindo. A gente sabe que alunos que têm deficiência intelectual é um aluno que muitas vezes é bem lento. É preciso ter paciência. São 20 horas e 25 minutos, nós estamos chegando já próximo do final do nosso primeiro bloco, e eu faria a última pergunta desse bloco, perguntando o seguinte:
É possível promover a exclusão promover a inclusão em qualquer escola? A lei determina que sim. E quando a lei foi criada, ela não disse a escola se prepare que assim vai ser. Veio a lei primeiro e os gestores foram se arrumando, se ajustando, se organizando e fazendo a inclusão acontecer. Então, toda escola, ela tem que receber o aluno com deficiência. Então, a diretoria da escola não pode argumentar dizendo, não, minha escola não tem capacidade de receber tal aluno, é melhor que você procure o colégio tal, colégio Y. Eu digo isso porque a gente, inclusive, já vimos muitas reportagens, tocando no tema específico, em que determinado aluno vai procurar uma escola, né? Determinados pais vão procurar uma escola para seus filhos e chega na escola, a escola diz que não tem capacidade de absorver, né, de fazer a absorção daquele aluno em sua sala de aula, porque não está preparado e etc, etc. Isso seria uma espécie de discriminação? Seria, e isso já aconteceu muito, mas agora isso já está um pouco minimizado, porque as secretarias de educação em geral se manifestam quando os pais... Agora, é necessário haver a comunicação do pai e da mãe, ou do responsável, entende? Se o aluno for rejeitado, é preciso que a Secretaria de Educação fique sabendo, né? A gente sabe que a educação infantil, ela é totalmente da conta do município. Então, as secretarias do município precisam ficar sabendo se o aluno foi rejeitado por conta de uma deficiência. Se foi, a secretaria vai resolver o problema, não pode ficar por conta disso, entende? Então, quando se trata, por exemplo, de um aluno que é surdo, o aluno é surdo, então é preciso que antecipadamente seja feito um programa, um projeto para levar para a secretaria, para se dispor um professor para acompanhar aquele aluno em sala de aula. Um professor de Libras. De Libras, entende? Se o aluno for cego, é necessário que venha alguém para ensinar Libras para aquele aluno. Professor ou acompanhante? Só deixa eu fazer a pergunta no ar, porque o nosso controlista de som aqui, o Rian Nascimento, ele faz a pergunta, se chama professor ou acompanhante? Ele vem com a capacidade de ensinar, ele é professor. Ele é um professor com especialidade naquilo que ele... Exato. Mesmo que ele venha, como você disse, vai ser o acompanhante de Francisco, porque Francisco é surdo, ou Maria, ou João. Mas ele é professor, porque do contrário ele não consegue passar o ensinamento. Ele pode não ser professor naquilo que o professor da sala está ensinando, tá entendendo? Mas ele é professor enquanto de Libras, enquanto de Braille. Então, nesse sentido, ele é o professor que vai tentar, da melhor maneira possível, passar para aquele aluno aquilo que o professor está ensinando para os demais. 20 horas ele é um acompanhante. 20 horas e 29 minutos, estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco e vamos para lembrar os nossos ouvintes do nosso programa. Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso, o ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso tem a honra de receber voltando aqui, boa noite. E eu queria mandar o boa noite aqui para Maria Aparecida, que entrou aqui, Edinaldo Firmino, disse Edson, boa noite. A Marília, que é pedagoga. Marília, boa noite, muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso programa. Martinha, a nossa querida Marta do
do coletivo Ana Nery, está dando aqui, entrou também, boa noite. Vildes Lima está nos acompanhando através de nossas redes de Facebook. E aqui nós temos aqui a Lúcia Moura. Ela diz assim: meu filho tem deficiência regular, estou tendo muita dificuldade. Especificamente eu não sei qual a dificuldade que ela está tendo, se é a dificuldade de matricular criança na escola, se é a dificuldade de complementar as atividades da escola. Ela não colocou que dificuldade, mas não sei se você pode fazer uma fala sobre essa deficiência regular e as dificuldades de quem tem uma criança com deficiência. E aí fica difícil, que a gente não sabe que deficiência é, né? Mas a escola, ela tem um canal aberto para trabalhar com os pais de alunos com deficiência. Porque o que é ideal nesse momento, que tudo aquilo que é trabalhado lá na escola, o pai ou qualquer que seja a pessoa que é o responsável pelo aquele aluno, ele fique sabendo o que está fazendo, o que está trabalhando naquelas, para que em casa ele dê continuidade. Não é que ele vá acrescentar, mas ele vai dar continuidade. Por exemplo, se na escola estão tentando ensinar o menino, por exemplo, a recortar, a escola vai conversar com o pai, vai dizer de que forma o pai, a mãe, a avó, enfim, vai ajudar esse menino a pegar nesse material de modo a não se machucar. Se é uma deficiência da leitura, tem que saber como é que a escola está trabalhando, como é que a escola está tentando ensinar ele a ler. Em que ritmo? Para que em casa a gente não atropele o ritmo que já vem na escola. Então, se você tem uma criança deficiente na escola, você tem que estar sempre sabendo que tipo de trabalho está sendo feito na escola com ele. Muito obrigado a Diana Matos, que também entrou aqui dando boa noite, né? Está aqui nos acompanhando, mas muito obrigado. Sobre esse tema, e assim, bem especificamente, aproveitando o mês de outubro, mês do professor, o professor Paulo Freire diz assim: ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Paulo Freire. E é justamente isso que você está dizendo, né? É preciso que os pais interajam com a escola, que experimente as vivências da escola, para que possa também em casa experimentar a vivência com os filhos, né? Certamente. Com esse filho que tem essa certa deficiência. Até porque Paulo Freire sempre considerou que nenhum de nós somos terminados, somos elaborados. Acabados. E ponto, né? Não temos esse ponto na elaboração intelectual do aprendizado, de modo que Paulo Freire, ele na pedagogia, na autonomia da pedagogia, o livro do Paulo Freire, esse tema é dando toda essa abertura, a questão da autonomia que ele traz no tema do seu livro, no título do seu livro, é justamente essa, trabalhando essa questão de que todos os dias temos desafios novos, professor e aluno, de modo que tanto o aluno aprende como o professor aprende com o aluno. Para Paulo Freire, isso é uma troca. Há uma troca sistemática de conhecimento, né? Na medida que uma ensina, também aprende. Exatamente. Pois é. Paulo Freire, o imortal Paulo Freire, isso a gente pode dizer que é imortal. É imortal. Isso a gente pode dizer que é imortal. Embora existe uma gama de pessoas aí, de educadores não ligados às aulas freirianas, que queiram, de certa forma, digamos assim, desqualificar a produção científica educacional do Paulo Freire, que eu acho e que eu lamento muito, né? Eu acho impossível, porque alguém que foi traduzido para mais de 170 países, alguém que escreveu mais de 20 livros, que teve experiências pedagógicas em mais de 5 países, que teve experiências pedagógicas em países da África, é impossível alguém desconstruir essa capacidade intelectual. Carlos Alberto, meu amigo vascaíno Carlos Alberto, eu estava sentindo sua falta e você chegou. Meu grande abraço a você lá na comunidade Bela Vista. Alexandra Souza, a nossa Chu, está nos acompanhando noite, também. Chu. Lourdes Santos está nos acompanhando
E Carlos Alberto, assim, boa noite, meu amigo Edson. Parabéns pelo Dia dos Professores. Muito obrigado, Carlos Alberto, dizendo a você que o Flamengo hoje vai ganhar 2-1 do Ceará. E o Vasco eu não sei se vai ganhar, viu? É só pra brincar aqui. Mas há uma possibilidade, viu? Do Flamengo ganhar. Bom, deve-se matricular aluno com deficiência. E aí, eu me refiro a todas as deficiências. Numa sala única, você respondeu isso, mas quer fazer mais algum comentário sobre isso? Deve sim. Até porque... Uma turma única, eu tô dizendo. Uma única turma. Não. Aí não, professor, porque... Eu tenho 10, deixa eu exemplificar, eu tenho 10 alunos, chegou a minha, eu estou fazendo as matrículas lá no começo do ano, e eu vou identificando na ficha que eu tenho um aluno que tem um problema na perna, eu tenho um aluno que tem uma deficiência no braço, eu tenho um aluno que tem uma deficiência auditiva, eu coloco lá na minha ficha, é uma deficiência visual, aí eu pego esses alunos todinho, reúno tudo num cantinho só e boto eles todos numa salinha só. Isso aqui é a sala e boto um carimbo na porta, sala dos deficientes. Nossa senhora, não, isso seria excludente, né? Você botar um carimbo desse é uma exclusão muito grande, né? E não há como... Eu estou dizendo isso só para ser irônico, viu? Mas não há também como juntar um monte de alunos com deficiência numa mesma sala, porque o rendimento aí seria muito baixo, porque o professor não tem como... fazer um plano individual para cada aluno. Vou fazer um individual para esse que é surdo, para esse que é cego, para esse que não anda, para esse... Acho que é muito complicado. Então, os alunos são distribuídos. Muito bem. O Edinaldo Firmino, ele diz assim: parabéns, pois sei bem as dificuldades encontradas todos os dias por vocês, educadores. Pois é. Eu não diria que são dificuldades, mas diria que são desafios que nós enfrentamos nas salas de aula de todo o país, todos os educadores, todos os dias e todas as horas. Desafio mais diversos possível. Se a gente pensar a região amazônica, a gente pensar, né, na Cordilheira dos Andes, o marabalismo que determinados educadores fazem para chegar com a educação às crianças não é brincadeira. A gente tem assistido aí reportagens especiais e tem visto. Antônio Carlos Sérgio Lopes, meu amigo Lopes, que nunca mais eu vi, tem feito convite para um café, mas tá difícil. Antônio Carlos, muito bom, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação. Silvana Pessoa lá no Conjunto Bela Vista, lembrando que Antônio Carlos está lá nos bancários. Silvana Pessoa lá no Conjunto Bela Vista nos acompanhando, muito obrigado. E Carlos Alberto diz assim: e Fortaleza, kkk, Flamenguinho hoje. Ele está dizendo que Fortaleza vai dar no Flamengo hoje. Eu não acredito nessa hipótese e estou torcendo para 2-1, Flamengo 2, Fortaleza 1. Pode ser até 1-0, mas um tanto que... Solta a vinheta da hora. Um tanto que o Flamengo ganha. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso, o ouvinte em primeiro lugar. Acesse www.radiocruzdasarmasfm.com. Fique ligado na Cruz das Armas FM, a qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse o site www.radiocruzdasarmasfm.com.br ou nos aplicativos de smartphone, Rádiosnet e TuneIn Rádio. Você em sintonia 24 horas com a rádio que é mais você. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. 20h40. Vamos iniciar agora nosso terceiro e último bloco. E para iniciar, Foi rápido. Traria aqui mais uma vez Paulo Freire. E Paulo Freire nos ensina que não é no silêncio que os homens se fazem, mas nas palavras, no trabalho e na ação reflexão. Paulo Freire. E aí a gente vai dizer o seguinte: diante dessa afirmativa de Paulo Freire, deve-se matricular o aluno com deficiência impede o aprendizado da turma, e se aluno de inclusão deve ser avaliado. Então a gente, aproveitando essa ação reflexiva que Paulo Freire nos empurra para ela,
Esse aluno deve ser avaliado, o aluno com deficiência, e aí a gente mais uma vez faz aquele recorte da deficiência. Quando eu me refiro à avaliação, tão somente aqui eu vou fazer o recorte já me referindo ao aluno que tem problema de cognição, ele deve ser avaliado, e se esses alunos com deficiência, eles impedem o aprendizado dos demais alunos na turma. Não. O aluno que tem deficiência, ele não atrapalha, ao contrário, ele ajuda a turma. Ele não atrapalha. Se ele for, por exemplo, um aluno que de vez em quando se altera, porque também tem essa coisa, né? Que a gente que fica fora da sala de aula, a gente não sabe a dificuldade que às vezes realmente a sala de aula passa. Porque tem alguns alunos com problemas assim, que se alteram, então ele não é que ele atrapalhe de verdade os demais alunos, mas os professores vão enfrentar problemas com os pais dos alunos, porque os pais dos alunos ficam sempre com medo, com receio que aquele menino possa agredir o filho dele. Então isso é pais e professores conversando sempre. E professores explicando que de fato pode ocorrer sim, porque nem sempre é possível impedir que ele de repente bata, e muitas vezes acontece de forma acidental. Às vezes ele não tem uma coordenação motora muito bacana e simplesmente às vezes abre a porta de uma forma um pouquinho desastrada e bate no menino e tal. Nem sempre é de fato uma agressão proposital, né? E quanto ao aprendizado dos demais, isso não vai impedir nada. Deve ser avaliada a pessoa que tem problemas intelectuais, deve ser avaliado sim, ele é um aluno, ele está lá na condição de aluno, ele está lá aprendendo, então se ele está lá no processo de ensino-aprendizagem, ele vai ser avaliado sim. Agora vai ser avaliado de uma outra forma, com outros instrumentos, com outro mecanismo. Não como vai ser avaliado o menino que não tinha deficiência, né? Porque aí seria um negócio bem desigual, né? Utilizar outras formas e outros mecanismos. O professor pode se valer digamos assim, solicitar um especialista, e se solicitando um especialista, como que o professor pode interagir com esse especialista sem que um entre no campo do outro? Especialista em quê, professor? Aí é que eu digo, se você vai fazer uma avaliação específica digamos que essa avaliação seja cognitiva, seja do pensamento, da organização do pensamento. Quem é o especialista que a gente podia, como professor, contactar? Um psicólogo. Bom, aí eles têm duas opções. Ou um neurologista. Que nem sempre a escola tem esses dois profissionais. É para ter o psicólogo e o psicopedagogo. Mas nem sempre tem. Mas seria necessário. Quanto a um neurologista, isso a escola não dispõe. A escola pode, sim, a partir da avaliação do psicólogo, a partir da avaliação do psicopedagogo, encaminhar para um neuro. A escola não dispõe de neuro, porque aí já é o campo médico. Não é? Que aí já é o campo médico, aí já parte para um encaminhamento a partir da avaliação do psicólogo e do psicopedagogo. Você trouxe um tema já interessante, eu queria só voltar ao tema, que é a questão quando você tem aluno deficiente e sobretudo cognitivo na sala de aula, você corre o risco às vezes de você ter do processo interativo professor-aluno, aluno-aluno e professor-alunos sofrer determinadas interferências. E como que o professor pode lidar, por exemplo, com a questão da violência? Não a violência do aluno, porque esse ele vai ter um certo domínio sobre ela, mas a violência dos pais, que muitas vezes não compreende o processo educativo, o processo mnemônico na sala de aula. Os pais, eles são chamados
pelo psicólogo da escola, e a ele é explicada a ocorrência. E cabe a ele compreender a situação. Não temos outro caminho. O caminho é a compreensão, digamos assim, é a convivência, né? Exato. E aí a gente volta para Paulo Freire, que ninguém nasce feito, e é experimentando no mundo que nós nos fazemos. Aí voltamos a Paulo Freire, que é essa construção reflexiva. Essa construção reflexiva e contínua, né? Contínua. E contínua. Quando o Paulo Freire cria a frase que de pés no chão também se aprende, né? De pés descalço também se aprende, é uma questão aí bem social que o Paulo Freire coloca, né? E vai trabalhar aí a questão, quando você ainda agora trouxe essa rejeição de uma certa parte da sociedade por Paulo Freire, é justamente esse lado, porque ele quer trazer um aprendizado reflexivo e não aquela a educação que só é de transferência de conhecimento. O que o Paulo Freire sugere na sua caminhada é que nós aprendamos também a ter leitura de mundo. Não seja apenas o conteúdo do livro, né? Só um conhecimento livresco, mas também uma leitura de mundo. E a questão da inclusão na escola do menino, do aluno com deficiência, quer seja física, mental, qualquer que seja, traz esse aprendizado. Quando você me perguntou se esse aluno com deficiência ia atrapalhar o aprendizado dos outros, e eu lhe disse não. Ele ajuda esses meninos, porque justamente esses meninos passam a ter um aprendizado fora de livro, um aprendizado que o livro não traz. Um aprendizado de mundo. É um aprendizado de vida, de mundo, que aí a gente vai também ver aí Vygotsky também dizendo que o meio social é o meio específico mais fértil para que se aprenda. E mais uma vez a gente volta a Paulo Freire aqui propositalmente dizendo que o homem é produto do meio, né? Pois então, se ele vive no meio que consegue. É, de verdade, Isso mesmo. Mais uma vez a gente volta, Paulo Freire. Denise Rodrigues, muito boa noite e muito obrigado pela sua participação aqui nas nossas lives. Cássia Silva, muito obrigado pela sua participação. Carlos Alberto diz assim: boa noite, meu amigo, e todos os programas. Ele diz que assiste todos os programas. Não sei se é o tema de hoje, mas nossa escola precisa de mais segurança, principalmente nas entradas, segurança para os professores e para os alunos. É verdade. Eu acho que assim, a Polícia Militar tem um programa bonito, um programa bacana, que é um programa de acompanhamento escolar, e também tem um programa que é o de combate às drogas, que é o PROERD. Então a gente tem aí, mas eu acho que ainda falta muita coisa a ser feita, e muita coisa pode ser feita ainda nesse... Oi? Precisa... Eu não sou muito favorável, não. Acho que escola não é lugar de polícia. Não, eu sei, mas eu acho que escola é lugar de educação dos professores. Eu acho que os arredores, as ruas, a segurança pública de modo geral, ela tem melhorado, precisa melhorar, mas os índices estão aí, baixou-se os índices de insegurança, precisa melhorar mais, vai melhorar com certeza, tem se trabalhado para isso, mas dentro da escola eu acho que a escola não é lugar de polícia, por isso que eu rechaço inclusive a famosa escola cívico-militar. Não sei se a professora quer fazer algum comentário sobre a escola cívico-militar que se propõe a ser implantada pelo novo governo aí, governo do Bolsonaro, ou vamos deixar isso para o momento seguinte, né? Momento posterior. A gente pode deixar para o momento seguinte, mas a gente pode também pontuar o seguinte: as ideias da atual gestão federal é um pouco preocupante para todos os professores, para todos, certamente também para quem é gestor, porque, olha, quando diz assim, essa proposta aí, a gente já vai logo lembrando de alguns cortes que estão havendo, tipo assim, vamos tirar o assistente social da escola, vamos tirar o psicólogo da escola, né? Sem falar que aquele corte que houve antes de currículo, né? Tira filosofia, tira sociologia. Aí, quando agora tem essa proposta dessa escola, se fecha o ciclo, né? A gente entende. Você acha que é um processo de destruição do modelo educacional construído nos últimos, digamos, 20, 30 anos. Eu entendo, né? Que aí vem um desmonte e um prejuízo muito grande.
Você imagina que a gente aqui está falando da escola infantil, né? A educação infantil, e dentro da educação infantil as possibilidades de inclusão dos alunos com deficiência, seja qual for a deficiência. Aí eu já falei ainda há pouco que a gente precisa, para ter inclusão de alunos com deficiência na escola, principalmente no ensino infantil e nas primeiras séries do fundamental, a gente precisa ter uma escola com uma equipe muito profissional. Aí a gente começa a cair justamente o profissional de apoio. Tira o psicólogo, tira o serviço social. Gente, é fazer a mesa manca, né? Meu amigo Kleber Robson Balavento está aqui também nos acompanhando. Muito obrigado pela presença. Lúcia Moura, assim, esse programa é show. Amei o tema. Parabéns. Dizemos aos nossos ouvintes, Fresh Friends, dizer que o programa está sendo transmitido através do Facebook, através da página do professor Edson Gomes, e que amanhã o programa vai estar depositado em nossa página no YouTube. Quem quiser rever o programa é só procurar o YouTube do professor Edson Gomes e vai estar lá depositado o programa. Denise manda um legal, né? E nós estamos caminhando para o fim do nosso programa. São 20 horas e 52 minutos. Nossa, foi muito rápido. Tem um livro que você quer indicar para alguém? Os pais, enfim, um professor que esteja nos ouvindo, pedagogo. Lembrando aos nossos ouvintes, nós estamos conversando com Ana Lúcia Teixeira, pedagoga e mestra em educação. Olha, como a gente estava falando com muito especial, né, em educação infantil, que é uma área maravilhosa, e a gente está falando de professores, em toda essa engenharia para dar conta dessa situação que é bonito no papel, mas que quando a gente chega na realidade das escolas não tem tudo que se precisa. Então eu deixaria livro, por exemplo, eu deixaria a indicação do livro, no caso para professores e gestores, justamente o livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Muito bem, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Quem está nos ouvindo aqui, quiser ler o livro, o professor. E eu vou deixar uma dica de filme. Eu deixo. Quer deixar uma também? Eu deixo uma dica de filme. Qual filme você deixar? Se eu estou falando de alunos com deficiência, de alunos que são de fato especiais, eu deixaria Como Estrelas na Terra. Não vale não. Eu ia citar esse filme. A minha dica de filme. Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial. Um filme extraordinário, produção indiana. Um filme extraordinário. Não vou dar nenhuma dica do filme para não fazer spoiler, mas é muito boa sua escolha. Eu assisti o filme e garanto, não tenho vergonha de dizer aos nossos face friends, chorei e amei o filme. Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial. Ana Lúcia, deixa o seu boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite a todos que nos acompanharam pela Rádio Comunitária 104.9, Cruz das Armas FM, os que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, e pelos que vão nos acompanhar amanhã ou depois de amanhã, quando quiser, pelo canal do YouTube Professor Edson Gomes. A todos, muito obrigada. Desculpa aí se houver falhas, mas é coisa do humano. Rian Nascimento, nosso controle de som, muito obrigado pela parceria aí, muito bom, fez um trabalho extraordinário, fantástico. A nossa querida Lúcia Rodrigues Cartacho nos acompanhando, muito boa noite. A todos que nos acompanharam através da rede mundial de computadores e do Facebook do professor Edson Gomes, nosso boa noite, muito obrigado pelo carinho, por ter participado. Dizendo que amanhã o nosso programa vai estar depositado na nossa página, na rede social também, na rede mundial de computadores, que é no canal YouTube, no canal do professor Edson Gomes. A todos nosso boa noite à comunidade Bela Vista, Cristo, Rangel, Cruz de Azar, bairro de Novais e adjacência. E quem quiser fazer pergunta e continuar no bate-papo, vai lá amanhã na nossa página no YouTube, que a gente vai responder as perguntas que estiver lá. A todos nosso boa noite, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e com as bênçãos da irmã e nossa Santa Dulce dos Pobres.